Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no Momento Shekinah, nesse canal abençoado, o qual tem edificado vidas. E eu fiquei incumbido de falar sobre manter a chama acesa do nosso coração. A palavra de Deus fala sobre 10 virgens, a qual 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E eu queria que você refletisse um pouco sobre a nossa vida, sobre a sua vida, que muitas das vezes a nossa vida ela é comparada como um time de futebol, a qual muitas das vezes nós deixamos o nosso dia do jogo ele sobressair e não damos tanta importância para o dia do treino. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes na nossa vida nós estamos em um jogo de um campeonato e estamos muito entusiasmados porque vamos jogar, é um jogo importante. Mas no outro dia, que é um dia de treino, nós não temos tanta expectativa assim. Um jogador de futebol, no dia do jogo, ele fica ansioso e ali ele quer dar o seu melhor, mas dificilmente o jogador de futebol que dá o seu melhor no treino, muitas das vezes. Nós vemos que quando ele fica meio famoso, às vezes nem treinar ele vai. E aonde eu quero chegar é que aquelas 10 virgens, elas estavam preparadas para aquele momento, porque elas eram virgens. Mas o que fez a diferença na vida daquelas 5 prudentes, que diferenciou elas, é que elas tinham azeite de sobra. Elas levaram todo o seu azeite e quando acabou elas colocavam mais e assim conseguiram entrar junto com o noivo. Muitas das vezes na nossa vida cristã, nós estamos em um culto, ali celebrando ao Senhor, num momento fantástico, aonde nós não pensamos muitas das vezes nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, mas quando vem o dia seguinte, nós não conseguimos muitas vezes manter a chama acesa do nosso coração, porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, e às vezes pensamos até em desistir. Mas aonde eu quero chegar é que o mais difícil para mim e para você, eu gosto de falar muito isso, porque isso, quando eu refleti sobre isso, isso tem mudado a minha vida até hoje. O mais difícil para nós, e sempre vai ser assim, é que não basta nós acendermos a chama. O mais importante para mim e para você é nós conseguirmos manter a nossa chama acesa em meio aos conflitos da nossa vida. O mais difícil para um colaborador de uma empresa, muitas das vezes, na semana do pagamento, ele é o melhor funcionário, mas no decorrer dos dias que se passam, ele vai se esfriando porque ele só vive aquela semana do pagamento e ali ele começa a fazer seu serviço de qualquer forma. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós vivemos de picos em picos e lógico que muitas vezes na nossa vida nós estamos muito bem, muitas vezes, né, talvez nem tanto. A Bíblia também fala do dia mal, e isso não é errado. Mas a palavra de Deus também fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos fracos, é nele que nós devemos buscar. É na Bíblia que nós vamos conseguir a lenha para acender a chama do nosso coração. O mais difícil para nós é mantermos a chama acesa. Então eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida e pensasse o que tem impedido de você manter a chama acesa da sua vida. Continue firme, não desista, não pare, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Nós estamos em um período muito propício para pensarmos no que Jesus fez por nós.
que foi a sua morte de cruz. Jesus não desistiu, ele foi até o fim, enfrentou morte e morte de cruz por mim e por você. E muitas das vezes nós, com dificuldades que temos, pensamos em desistir, em fraquejar, em parar. Mantenha a chama acesa do seu coração. E não existe outra forma de mantermos a chama acesa, de conseguirmos lenha, a não ser ler a Bíblia. Eu me lembro que quando eu era criança, existia uma musiquinha que eu gostava muito. Ela é bem assim: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É aí que nós devemos pegar a lenha, ler a Bíblia e fazer oração. É ali que nós vamos encontrar lenha para conseguirmos manter a chama acesa do Espírito Santo viva em nós. E assim nós conseguimos, com a nossa chama, incendiar outras pessoas que talvez estão quase se apagando. Então que Deus possa nos ajudar a mantermos a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós. Que você tenha um final de semana abençoado e não se esqueça, seja grato sempre. O que você precisa para viver, Deus já colocou dentro de você. O propósito está dentro de você. Não importa o processo que você esteja atravessando, o propósito sempre será maior do que o processo. Deus te abençoe. Forte abraço.